Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Bomba urgente, acabou de sair novidade quente sobre SAF no Corinthians. SAF pode injetar cerca de 2,5 bilhões de reais no timão. É muita grana. E Renata Fã trouxe com exclusividade aqui no Jogo Aberto. E olha só, fique comigo até o final para você não perder uma informação importante. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, bora lá. Vamos falar do Corinthians, que busca a recuperação depois da derrota no jogo passado. Depois de muita polêmica na derrota para o Bragantino por 2-1, o Corinthians iniciou a preparação para o jogo contra o Ceará. No domingo em Itaquera, os atletas que jogaram mais de 45 minutos fizeram aquele treino regenerativo e os demais foram a campo sob o comando do técnico Dorival Júnior. Bom, o revés para o Bragantino freou a arrancada do timão depois de 3 vitórias seguidas, mas a arbitragem roubou a cena em Bragança Paulista. O timão, que terminou o jogo com 2 atletas expulsos, reclama da condução de Edna Alves Batista, que aplicou o cartão vermelho a José Martínez, que já estava amarelado, e expulsou o volante Charles no fim da partida. A CBF divulgou o áudio do VAR desses lances que geraram muita reclamação do lado alvinegro. Eu vejo, mas eu não sei se acerta. Eu vejo ele dando tapa e eu vejo o cara caindo. Mas eu não sei se ele acerta. Ô Edna, checado e confirmado, tá? O número 35, ele desfere um tapa no rosto do seu adversário. Nesse lance que mostra o tapa de Charles em John, Edna não retira o cartão amarelo anterior de Charles, mas a súmula, a árbitra anulou o amarelo e computou apenas o vermelho. E as polêmicas do apito dessa derrota vão agora refletir nessa próxima rodada. Isso porque Dorival Júnior vai ter dor de cabeça para a partida de domingo contra o Ceará em Itaquera. André Carrilho levou o terceiro amarelo, José Martínez e Charles foram expulsos, ou seja, 3 suspensos no meio-campo do timão. Outra grande dúvida de Dorival Júnior fica por conta de Ranielli, que sentiu a coxa durante a partida, precisou sair mais cedo de campo e passou por exames na tarde dessa quinta-feira e deve ficar de fora do duelo do fim de semana. O goleiro Hugo Souza também é a dúvida. O arqueiro, que sofreu uma pancada na coxa esquerda e ficou de fora contra o Bragantino, segue em tratamento, mas a expectativa é de que ele retorne no domingo. O timão tem agora mais 2 dias de treinamento antes do confronto diante dos cearenses no fim de semana em Itaquera. Edna, velho. Eu sei, cara. Mas então, tava puto, o Corinthians ficou puto. Principalmente que depois que divulgaram o VAR, né, Lelê? Que disse que no VAR houve uma discussão entre o auxiliar, o cara do VAR e a Edna, que eles não sabiam se realmente tinha sido um tapa do Charles, né? Então, vamos esclarecer. Mas isso já foi assim no último lance. Teve o do Martínez antes. Teve o do Martínez antes. Eu vi bem. Vamos lá, Lelê, você coloca na cronologia, porra. Não, primeiro assim, eu acho que a Edna, né, mano, ela já perdeu o controle do jogo desde o início. Com 20 minutos do primeiro tempo já tava uma bagunça, os jogadores já estavam peitando ela, ninguém respeitava, porque assim, ela teve faltas, assim, muito claras que ela deixou de marcar, cartões que ela deixou de dar, então você vai perdendo o controle do jogo. O Sacha já tinha peitado ela, inclusive, que eu acho que um dos erros que ela cometeu na partida foi um absurdo ela não ter expulsado o Sacha. Né? Ela expulsou o Martínez pelo segundo amarelo, tudo bem, né? Mas foi uma expulsão ali por segundo amarelo. Mas ela dá um amarelo pro Martínez num lance que Ridículo. É ridículo, é muito minimalista perto do que o Sacha fez com ela, de peitar ela, e que se fosse qualquer árbitro que se preze, teria colocado pra rua. Né? Então, assim, quando acontece o pênalti, que foi o primeiro lance, digamos assim, que algumas pessoas podem considerar polêmico, eu achei que foi pênalti, tá? Por quê? Porque foi um tranco nas costas. Como a gente falou aqui do lance do Flamengo e São Paulo também. Então, assim... Eu achei que foi pênalti também. Fugiu do ombro a ombro, né? O jogador já tava com costas, então ele acaba sendo prejudicado por conta disso. Achei pênalti, ok. E aí, depois, o Corinthians, né, tava já melhor na partida, conseguiu reequilibrar e tudo. No melhor momento do Corinthians na partida, acontece a expulsão do Martínez, né? Quando o Martínez toma esse amarelo, ela claramente não sabia que ele tinha amarelo. Ela só deu porque ela esqueceu. Tanto que ela dá o amarelo e não dá o vermelho. Ela achou que estava dando só o amarelo. Ela dá o amarelo pro Martínez. Alguém avisou, aí né? ela vai pro jogador do Bragantino amarelar ele também. Alguém avisa ela, né, que ele já tinha amarelo. Ela vai lá e expulsa ele.
E assim, como a gente tava ali, né, ao vivo, no momento do jogo, é tudo muito rápido. A gente conhece o Martínez, mano. Eu até fiquei pensando, pô, o Martínez é meio desmiolado, ele deve ter feito alguma coisa. Vamos ver o replay. E aí começou o lance no replay, a gente esperando pra ver o que o Martínez tinha feito. E eu tô esperando até agora, porque ele não fez nada. Né? Assim, foi uma discussão, um negócio besta de jogo que acontece com todo mundo ali, né, dentro da área ali, antes de uma cobrança e tal. Ela foi lá e amarelou o cara e deixou o Corinthians com 1 a menos, né, que é, de fato, assim, algo muito prejudicial para um jogo de futebol, ainda mais um jogo de futebol que tá cada vez mais físico hoje em dia. E aí, depois disso, se acabou, né, mano, o Corinthians. Então, assim, se bem que o Corinthians faz o gol ainda assim, o Bragantino, ele tá tão ruim, tá numa fase tão ruim, que mesmo com 1 a menos, o Corinthians teve chance ainda, né? Foi Sim. ali. Só que chegou um dado momento ali, no finalzinho do jogo, já ninguém tinha mais perna, você com 1 a menos e tal. Pra mim, uma juvenada do Corinthians, o lance do gol inteiro, né? Porque o John chega ali na frente da área, ele vai e faz um levantamento, dá uma bola alçada na área, que não tinha que ter deixado ele levantar essa bola ali, mano. Tava desprotegida a área ali, que é o lugar do campo que mais tinha que ter alguém ali fechando pra não deixar ele levantar essa bola ali na área, no reta final do jogo, já nos acréscimos. E ele levanta com uma tranquilidade, ninguém chega nele ali, ninguém, né? Marcando o Pita, então, dentro da área, completamente sozinho. Cabeceou a queima-roupa ali com o Felipe Longo. Então, assim, Mas beleza. ali eu já acho que é a consequência, Lelê. Sim, porque exato. esse tipo de cruzamento pra dentro da área é muito complicado se você deixa fazer. E quem cagou ali foi o Angileri. Essa porcaria aí também. No pênalti também, né? Então, o Angileri ele matou o jogo. Pra falar a verdade, Lelê, a gente vai falar da Edna um capítulo à parte, mas o principal responsável também pelo mau futebol do Corinthians chama-se Dorival Júnior. Quando esse bichado aí também desse Ranieri se machuca, porque te falar, o que esse cara tem de lesão muscular é absurdo. Esse cara mal joga, quando volta, arrebenta de novo. E quando ele opta, Lelê, em colocar o Angileri, ele muda o esquema tático do Corinthians e ele chama o Bragantino pra cima, porque o Angileri já é ruim de lateral. Ele jogando de zagueiro adaptado. E o Dorival, para de insistir com essa merda de 3 zagueiros, Dorival. Para de cagar desse jeito. É muita burrice, cara. É muita burrice. Ontem, Lelê, ele tinha opções ali no banco. O Ranieri machucou. Eu achei que ele fosse colocar o Maicon. Ele ama o Maicon que ele ama. Sabe? Mantém a característica do time que tava jogando bem. Tava ok, o Corinthians tava controlando o jogo, Sombra. Tinha perdido aquele gol do Yuri Alberto que a gente tava aqui, a gente tinha falado. Teve um outro lance do Memphis. Mas, pra mim, o Dorival, ele erra feio. Mas complementa aí, Lelê, que a gente ia falar. Não, é que assim, eu até comecei falando dessa questão da arbitragem, porque o Motinha puxou, né? Então a gente tava esclarecendo aí isso do Martínez. Mas é óbvio, mano, que o Corinthians erra, né? E peca em vários momentos do jogo, que a gente também destacou na transmissão aqui do Energia em Campo. Pra mim, já começa, né? Quando, assim, o Corinthians estava bem no jogo quando o Ranieri sentiu. Eu sempre falo aqui, eu sempre bato nessa mesma tecla. A gente só tem o Ranieri que faz funcionar essa saída de bola, só. Se não tem o Ranieri pra fazer essa saída de bola, é um Deus nos acuda. Mas enfim. Falou sobre a possibilidade de uma SAF no Corinthians. Seria esta a saída? E vamos entrar no assunto SAF. Existem vários modelos de SAF. Eu acompanhei isso desde que foi proposta a legislação no Congresso. É um assunto que me interessa. Eu sou um cara do futebol, fui vice-presidente de futebol. Sou conselheiro há muitos anos, não só vitalício, já fui conselheiro quadrenal várias vezes aqui no Corinthians. Então é um assunto que me interessa. Eu sou sócio de uma associação que eu entrei com 2 anos de idade. Eu tenho interesse no assunto. Existem vários modelos de SAF. Existe um modelo muito interessante de SAF, que é a SAF da própria associação. O Corinthians pode ter a sua própria SAF. Aliás, nós vamos ter que entrar num debate muito importante sobre isso, porque tem uma legislação aí que vai entrar em vigor em 2027, que fala que as associações vão ter que pagar por volta, salvo engano, 80 a 100 milhões de imposto. E vai ser difícil para nós, nessa situação, aguentar isso. Não sei se não vamos ter capacidade disso. Se a gente conseguir aprovar essa reforma do jeito que ela está, eu acho que nós temos um grande caminho para tentar escapar. Senão nós vamos ter que buscar novos caminhos. Porque nós vamos ter que bancar 100 milhões, 80 milhões de imposto, e nós não temos recurso mais para isso. Então pode ser um modelo também, respeitando todos os modelos de SAF. Não sou eu que vou julgar isso. Jamais. Eu sou só um receptor de propósito, eu sou presidente, porque eu estou presidente do Conselho Deliberativo. Chico Garcia, será que a SAF resolveria pelo menos grande parte dos problemas do Corinthians?
Eu não sei se a SAF resolveria, Renato. Eu só sei que o modelo que hoje está, ele está ultrapassado, ele está fadado ao fracasso e talvez até à falência. É que a falência não existe, porque a gente está falando de uma entidade, vejam só, sem fins lucrativos, o que é um clube associativo. Mas tem algumas coisas, tem alguns movimentos que estão acontecendo que caminham para essa direção. Hoje mesmo pela manhã foi apresentado o projeto da Safiel, mas esse é um modelo só, né? Provavelmente apareçam outros. O que o Corinthians pretende nesse anteprojeto que foi apresentado pelo Puma, que vai passar ainda pelo Conselho e depois pelo associado, é que o associativo ele detenha 51% das ações, ou seja, que não haja um dono, um único dono. Por exemplo, que não haja um John Textor, né? O Corinthians, dentro do seu conselho, dentro da reforma estatutária, vai prever de que possa existir uma SAF, mas dentro de uma discussão muito grande, com vários requisitos ainda a serem estudados. Tem uma questão que está acontecendo, que ela também é dentro do país, que é uma reforma tributária de que o clube associativo ele vai passar a pagar 10, 11% de imposto, enquanto que uma empresa, a SAF no caso, baixaria para 5%. Então isso vai obrigar muitos clubes a virarem SAF até por uma condição sustentável. Uma questão tributária, né? Exato. E que também vai interferir nesse modelo a partir do futebol a partir de agora. Só que são vários modelos, né? Eu acho que o mais consistente que a gente está vendo no Brasil hoje é o do Grupo City, que é o do Bahia. Porque o John Textor ele tem várias empresas, vejam o que está acontecendo até desportivamente no segundo ano do Botafogo, que ganhou muito ano passado, esse ano porque ele se preocupa mais com outras coisas, outros modelos de SAF, o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro acho que vai ter benefício esportivo, mas é um dono. E esse dono ele faz aquilo que ele bem entende, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Então eu acho que a gente precisa discutir mais o modelo, só que a única conclusão que eu chego é que o modelo como hoje está no Corinthians, ele está fadado a uma dívida crescer cada vez mais, a um sistema que, infelizmente, com algumas provas, inclusive, se torna corrupto e que fica nas mãos de pessoas incompetentes. Então hoje a gente precisa profissionalizar. De que forma? Tem que debater isso cada vez mais. Marco Aurélio Cunha, quem é que vai ter a coragem de assumir mais de 2,5 bilhões em dívidas em um clube só? Porque tem que ter muita coragem, não é simplesmente fazer uma SAF, se apresentar e vamos ver o que dá. É maior. Não há dúvida que o tamanho do Corinthians é gigante e qualquer dívida pode ser, com muito trabalho e honestidade, ser recuperada e você fazer do Corinthians um clube muito maior do que já é. Porém, quem é que vai colocar dinheiro sendo detentor de 49%? É isso que eu ia falar. Eu vou dar o meu dinheiro para você se divertir, você 51% manda... Mas existem formas. Não. Existe fórmula, tudo tem fórmula. Mas você, investidor, você seria sócio minoritário pagando uma dívida absurda dessa em qualquer clube, em qualquer lugar. Aí vira a outra questão. Mas a gente não quer que tenha um dono. Então, meu amigo, resolva o seu problema, porque eu só vou colocar dinheiro se eu tiver decisões, autonomia para comandar o meu dinheiro. Eu não vou dar meu dinheiro na sua mão, que já não deu certo. Já não deu certo na sua mão. Na sua mão foi um fracasso. Seja Corinthians, São Paulo, seja quem for. Já foi um fracasso na sua mão. Agora você quer o meu dinheiro para você brincar. Desculpa, eu não dou. E normalmente quando um clube abre espaço para a SAF é porque ele tentou todos os recursos. Se colocar uma proposta, turma, de SAF, tendo as mesmas pessoas aí, quem que vai entrar aí? Sabendo que vocês estão tomando conta aí, tomando conta errado. Vocês estão administrando mal o clube. Você especificamente, turma, você tem que cuidar do clube e você não está fazendo isso. Você está esperando a prova cair na sua mesa. Como assim, velho? Está todo mundo falando. Você tem que ir atrás também. Eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que ser isento. Isento com quem? Com o clube também? Você está sendo isento com o clube? Você tem que agir. Você tem que fechar o vazamento. Quem tem que fechar é o presidente também do conselho. Você tem que fechar o vazamento. Parou. Não vai sair mais dinheiro do clube enquanto não se saber para onde está indo. É isso que você tem que fazer. Não é esperar só coisa na sua mesa, irmão. Vai me desculpar. Então, se é o sócio de verdade, vai lá e pede a cabeça do turma, pede a cabeça de todo mundo aí, porque o sócio tem direito, sim, até de acabar com essa cúpula toda aí do conselho. O sócio pode pedir. Agora, trazer uma outra, quem que vai entrar aí com dinheiro com vocês aí dentro? O doutor tá certo. Bom, fiel, e você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para você estar recebendo as próximas notícias do Corinthians em primeira mão.
O Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino, aí fora de casa, por 2-1. E o Roberto fez o único gol do Corinthians. Mais uma vez, a arbitragem sempre sendo contra aí o Corinthians. A dona Edna conduziu mal o jogo, expulsou o José Martínez. Ela claramente tinha esquecido que o Martínez já tinha um amarelo. Aí uma disputa de bola ali na área, na hora de uma cobrança de escanteio. Ela aplicou mais um amarelo para o Martínez e expulsou. E no final do jogo também acabou expulsando o Charles, que na minha opinião aquilo também não era para expulsão. Na minha opinião, o Corinthians deveria entrar aí com a ação na CBF para que a Edna nunca mais apite um jogo do Corinthians. Porque toda vez que ela vai apitar um jogo do Corinthians, é desse jeito, sempre acaba se tornando um jogo polêmico de forma ruim para o Corinthians. Sempre contra o Corinthians. E sem contar aí que o Sacha, jogador lá do Red Bull Bragantino, ficou encarando ela, peitou mesmo ela, e ela não fez nada, velho. Então é inacreditável, né? Parece que a arbitragem sempre procura ali um jeitinho de prejudicar o Corinthians. Mas enfim, o Corinthians agora enfrenta o Ceará domingo às 4 horas da tarde. Eu quero saber a sua opinião. Qual vai ser o placar desse jogo? Deixa aqui nos comentários. Só lembrando que o Corinthians vai jogar em casa, na Neoquímica Arena, contra o Ceará. Qual vai ser o placar desse jogo? Na minha opinião vai ser 2-0 aí para o Timão. E você? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, pois é muito importante. E é isso aí, até o próximo vídeo e um forte abraço.